árvore. Aí quando a gente vai ficando envelhecendo, vai ficando mais velho, aí vai no pé da gente. Então jato fino, não aguenta segurar muito a urina, tem que sempre estar urinando. Por exemplo, se vai daqui da Câmara até o Banco do Brasil, tem que ver quantos bares tem aqui, quantos banheiros tem, para se precisar na urgência, então não segura a urina. Esses são sinais de que uma pessoa tem um problema na próstata. Mas por que a gente preocupa mesmo com o paciente que não está sentindo nenhum desses sintomas que eu falei? Porque o câncer de próstata, como o câncer de mama, o câncer de pele, quando está no início, não tem sintomas. E se a gente detectar o câncer precocemente, no câncer de próstata, a gente cura quase 100% dos casos. Então, numa população geral, 1 em cada 7 homens vão ter câncer de próstata na idade de 45 a 65 anos. E depois dos 80 anos, todo mundo vai ter câncer de próstata. Só que não vai morrer por causa do câncer de próstata. Porque quanto mais idoso, menos agressivo o câncer de próstata. Então, só para definir, sinais são de estrangulamento do canal da urina, fazer força para urinar de pouquinho em pouquinho, dor embaixo do ventre, suprapúbica aqui, debaixo do abdômen aqui. Então são sinais de que tem problema de próstata. Não significa que ele tem um câncer de próstata. Pode ter e pode ser benigno. Muito interessante. Então está muito relacionado à questão urinária do homem. Só a questão urinária. Então, observar sempre, gente, a urina, incontinência urinária. Urgência, incontinência. Levantar muito à noite. Tem caras que levantam 5, 6 vezes à noite. Então ele passa o dia cochilando, mas não é porque cochila na frente da televisão, porque é preguiçoso, não. É porque passou a noite inteira indo no banheiro. Não acorda por causa perder o sono, não. Acorda porque está com vontade de urinar e vai urinar. Aí vai 3, 4, 5 vezes. É uma tortura. Interessante. Acho que está sendo bastante esclarecedor para as pessoas que estão nos vendo. Vou fazer uma pergunta, chefe. Mito ou verdade, o câncer de próstata, ele é transmissível? Não. O câncer de próstata, ele tem caráter hereditário. Quando você tem um paciente, um irmão, que tem câncer de próstata, tem 2 vezes chances mais. Quando você, por exemplo, população negra, tem 50% de chance de ter câncer de próstata, e quando dá câncer de próstata na população negra, é agressivo. Então nós temos que tomar cuidado com a história familiar, quem tem parente com câncer de próstata e a raça negra. Tem um estudo interessante que foi feito no Japão com asiáticos que moravam no Japão e que migraram para os Estados Unidos. Então a dieta rica em gordura animal, como nos Estados Unidos, e a dieta rica em gordura vegetal, arroz, peixe, gordura boa dos asiáticos, eles têm menos câncer de próstata aqui. Mas quando eles mudam para cá, para os Estados Unidos, hambúrguer, ketchup, maionese, mostarda, bacon, carne, a incidência de câncer de próstata é a mesma desses japoneses que moravam no Japão e migraram para os Estados Unidos. Então acredita que o hábito alimentar regular, rico em gordura animal, pode preconizar o câncer de próstata. Interessante. A minha alimentação eu estou melhorando consideravelmente, estou tendo acompanhamento até do Liberato, nutricionista. Um abraço. No meu caso é o tratamento de gota. Sim. Todos vocês sabem aí que eu. Você não foi para a Copa por causa disso, né? Ah, com certeza, não estava lá. Tava lá. O Daniel foi com 60 anos. O Daniel foi para tocar o samba, né? A função dele foi essa. Mas também você é tocador de samba, tá vendo? De vez em quando, né? Chefe, dando sequência, fala para mim, como que a gente consegue prevenir o câncer de próstata? Qual que é a prevenção? Que a gente pode dizer assim que é mais fácil para o dia a dia do homem, por exemplo, o câncer de mama. Aproveitar aqui, gente, também convidei o Dr. André. O Dr. André não conseguimos ajustar as agendas, que ele tinha falar também sobre o câncer de mama, a prevenção da mulher. O câncer de mama é através do toque, do seio, porque a gente, às vezes, a mulher identifica o autoexame. E o do homem? O do homem, como a da mulher tem o autoexame e tem a mamografia, ultrassom e mamografia, na próstata é o PSA. Então nós juntamos a história clínica
Se o paciente tem uma história familiar, a gente tem que ficar mais atento, mais vigilante. Então, a partir dos 45 anos, ele tem que procurar um urologista. É ideal que procure um urologista que faça o PSA, que é o exame de sangue da próstata, e o toque retal, que é o toque pelo ânus. E a partir dos 50 anos, pacientes que não têm história familiar. Então, o exame é o toque retal e o PSA, que é o exame de sangue. Exames básicos que faz qualquer laboratório, e a gente seleciona os casos que estão elevados, fazemos o toque e a gente tem uma desconfiança. A gente percebe se tem câncer juntando esses dois exames, o toque com o PSA e a história clínica. Em quase 90% a gente acerta o diagnóstico já na primeira ou segunda consulta. Então a primeira questão é a consulta com o médico, que vai passar o PSA para fazer o sangue. De acordo com o resultado do exame de sangue, que o médico vai avaliar se tem a necessidade do toque ou não. Certo. E tem um detalhe importante. O PSA ele pode estar aumentado em diversas situações, não só no câncer de próstata. Então, hoje foi um paciente lá desesperado, estava com PSA de 11, mas o PSA dele do ano passado era de 1,5. Mas o que ele fez? Andar de bicicleta, aumenta o PSA. Andar de moto, aumenta o PSA. Atividade sexual no dia anterior à coleta do exame, aumenta o PSA. Porque prende a questão urinária? Isso, porque inflama a próstata. Entendi. E aí ele aumenta a produção de PSA, então o PSA vai lá para cima. Infecções urinárias, cálculos renais, às vezes passa um cálculo do rim, desce por ureter, cai na bexiga, a hora que passa na próstata, ele arranha, aumenta o PSA. Então, o paciente tem que procurar um especialista, porque só ele é capaz de definir se tem um aumento de PSA que foi benigno ou se é uma característica maligna. A gente faz as duas análises, tanto o PSA quanto o toque, a gente chega a uma conclusão. Aí, se precisar fazer uma biópsia, tira um pedacinho da próstata. Tira uma dúvida minha aqui, mito ou verdade? Tem que levar buquê de rosas, tem que levar caixa de bombom pro médico, ou não tem necessidade disso? Não. Isso é papo furado para o pessoal não ir fazer o exame. Eu gosto de presente. Todo mundo gosta de presente, né? Mas tem gente que gosta de um ambiente mais romântico, né? Buquê de flor, pétala de rosa, penumbra, champanhe italiano. Então, também nós fazemos esse tipo de tá bom, tô brincando, de abordagem, né? Ótimo. Para a gente não ter preconceito, os médicos estão mais capacitados para fazer e que identifique, né? Caso as pessoas tenham doença. Doutor Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. Tratamento. Você já falou que quanto antes identificar, quanto antes e mais fácil o tratamento, mas pode a gente recuperar 100%. Qual que seria o tratamento? Identificado um câncer de próstata, qual que seria o tratamento? Então, o tratamento hoje nós temos 3 modalidades. Cirurgia, que cura se for um câncer pouco agressivo, na idade certa, na hora certa, cura 100% dos casos. Tem a bracterapia, que é um implante de sementes radioativas na próstata, através de ultrassom, guiado por ultrassom, mas aqui na região não faz ainda, só Campinas, Grande Centro, São Paulo, Belo Horizonte. E tem a radioterapia, que faz aqui no Hospital Bom Pastor, em Varginha. Nós temos encaminhado muito. A radioterapia vai em ordem decrescente. A cirurgia cura mais, mas também deixa mais incontinente, com a urina solta, e deixa mais impotente. Então é uma complicação que nessa altura do campeonato nós estamos vivendo uma nova reorganização familiar, vamos dizer assim. As pessoas... Hoje o normal é ser separado, divorciado, você, assim, depois dos 30 tá difícil. Tá difícil segurar, né? Então, aí a bracterapia tem muito poucos efeitos colaterais e tem porcentagem de cura próximo dos 90%. E a radioterapia é um tratamento efetivo em 80% dos casos, mas queima um pouco a bexiga e queima um pouco o reto, sabe? Porque a hora que o feixe passa, ele para atravessar, para chegar na próstata, ele passa pela bexiga, está próximo do intestino, queima o intestino, então pode ter algumas inconveniências. Contraindicação, pode ter assim, alguns efeitos colaterais indesejáveis. Mas a grande sacada é não deixar isso acontecer. É pegar no início.
e fazer o melhor tratamento possível dentro das possibilidades da pessoa. Então tem que fazer. Esse mutirão de câncer de próstata lá de Conceição foi um exemplo para mim, sabe? Que nós somos 8 anos prefeito aqui e eu não fiz um mutirão de próstata aqui. E desde o ano passado que eu estou acompanhando lá, eles fazem o mutirão da próstata. Então eu fui em todos os 5 PSFs lá de Conceição do Rio Verde. A Luciana está comigo aqui. E nós atendemos 250 pacientes lá. 50 pacientes por dia. Então, nós fazíamos uma triagem dos PSAs que foram aumentados e aqueles que iam ser submetidos ao toque. Então, foi um negócio muito bacana. Se viu o lanche lá para as pessoas. Foi um negócio... Foi muito feliz os dias lá que eu passei em Conceição do Rio Verde. E aí, nós temos uma estatística lá. Eu estou terminando essa estatística. 5 pacientes só dos 250 não quiseram realizar o toque. Hoje teve um caso também. Ontem teve 2. Há 15 dias atrás teve 2. 5 casos só. Então o exame de próstata está sendo rotina. Então não tem mais aquele tabu de fazer o exame de próstata. De 250, 5 pacientes, percentual muito pequeno. E vai acabar caindo na fila, no rodízio, na rotina do exame, vai acabar fazendo o exame, vai fazer, não tem jeito de escapar, porque tranquilo, rápido, não dói, incomoda um pouquinho, incomoda, mas a mulher faz exame ginecológico desde quando vem a primeira menstruação, que é exame mais desconfortável que aquele exame ginecológico. Então, é uma questão do homem, a saúde do homem não pode esperar mais. Nós temos que fazer o homem ir no médico. Antigamente, quando eu comecei aqui em 2001, as mulheres levavam os homens empurrados para o consultório. Hoje não. Você está vendo os homens, as mulheres já estão preocupadas com elas. Já estão deixando de preocupar com os homens, que o homem está se preocupando com si mesmo. Então é muito bonito isso. Nós fomos lá a Luciana teve uma passagem engraçada ontem, porque tinha 50 homens para fazer o exame de toque. Cada hora que um saía, um levantava, batia a palma, gozava. Então virou um negócio tão gostoso, tão harmônico lá, que ficou bom de fazer, sabe? Ficou tudo bem, tranquilo. E os casos que foram selecionados, ontem apareceu um caso grave lá, um aneurisma de 12 centímetros de extensão de aorta. Fomos encaminhando para Varginha, foi onde já está sendo medicado, operado, vai ser o tratamento. Então, um caso completamente diferente. O paciente chegou lá com queixa de sangramento na urina. A hora que eu botei ele deitado, passei a mão, coloquei a mão no abdômen dele, uma massa pulsátil. Já mandamos direto, foi lá de ambulância para Varginha e já está resolvendo o problema. Então, além da próstata, a gente pode detectar várias outras coisas que passam despercebidas. Doutor, isso foi um negócio muito interessante ainda. Acredito que muito desses 5 dos 250 sejam muito através de preconceito, aquele receio de homem, às vezes talvez um machismo até. Mas uma coisa para ser muito claro que você deixa aqui nessa live, nesse início de conversa. Todos terão que fazer. Em algum momento da vida, todos terão que fazer o exame. Porque o câncer de próstata parece que é o destino de todos os homens. Certamente. Ou você vai ter antes dos 80 anos, ou você vai ter depois dos 80 anos. Mas teremos o câncer de próstata, precisamos tratar e precisamos entender isso. Que é normal, como vai ser uma gripe, como é um exótico, só que é mais bruto. Para algumas pessoas é mais agressivo o câncer de próstata. Então é muito importante que a gente consiga conscientizar aqueles homens que estão próximos da gente a realizar o exame. O caminho é esse, não existe outro caminho. Outro caminho não. Então não podemos ter esse preconceito de voltar, num mundo tão moderno como nós estamos hoje. Ainda não foi descoberta uma forma diferente de iniciar o tratamento e identificar. É por aí mesmo. Você está coberto de razão. Tem certas coisas que não mudam, né? Eu estava vendo hoje esses dias para trás, estava vendo um cara trocar pneu. Pneu furou, tirar